dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Esse é o nosso aulão final, né, da prova de sargento 2024. Então, poxa, todo ano a gente faz o nosso aulão, né? Esse ano eu estou em comissão, estou aqui chegando de comissão, né? E mesmo assim, não podemos deixar de cumprir aí o nosso cronograma, né? Para ajudar vocês, e ajudando vocês, eu estou me ajudando. Então, como é que vai ser, pessoal? Primeiro, antes de mais nada, eu vou deixar bem claro aqui para vocês o que a Marinha quer de vocês aplicando essa prova, qual o método empregado, o melhor método empregado para vocês resolverem as questões e como encarar essa prova, beleza? Primeiro eu vou falar para vocês aqui o que a Marinha quer de vocês. Isso é um exame de admissão, né? Um exame de admissão e habilitação a sargento, ou seja, ela quer saber se vocês têm o conhecimento mínimo necessário para poder ascender de graduação, ou seja, não é uma prova de concorrência de vagas, é uma prova de você estar acima da nota de corte. Então isso aí já facilita, porque você não está concorrendo, você tem que atingir acima dos pontos desejados, que vocês sabem que é 25. Então, daí que vem o método empregado. O método empregado vai ser o método ASA e o método CCA. Eu tenho um conjunto de definições sólidas. Vou comparar com o que a questão está me perguntando. Eu vou ter a resposta certa. Ou se ele me der um texto, um estudo de caso, eu vou fazer uma análise desse texto com a síntese do conjunto de definições que eu tenho e vou gerar a aplicação. Beleza? Então vamos lá, um exemplo básico de conhecimento, comparação e aplicação. Aqui eu tenho a subdivisão dos documentos administrativos. Vocês sabem que os documentos administrativos se dividem em três, né? Que é os normativos, correspondência e declaratório. Então eu tenho esse conhecimento básico, comparei com o que a questão está me perguntando e quais são as alternativas que ele me propõe, e sei que a resposta é 3, simples. O ASA é a análise de um texto, né? Então isso aí eu não botei porque já é bem autoexplicativo. Então como é que eu vou encarar a prova? Eu vou usar o método CCA e o método ASA e acertar a questão. Porra, esqueci, não lembro, essa definição está confusa para mim, vou pular a questão e deixar por último. O importante é garantir as questões que vão te deixar acima da nota de corte, beleza? E as duvidosas deixa para depois. Aqui também vou deixar bem claro, isso aqui eu vou pedir para vocês pegarem um papel, uma caneta, anotar aí o fluxograma da NODAN, certo? Isso é a NODAN, é SGM 105, essa é a base fundamental classificada no capítulo 1, né? Que é os documentos, o trâmite de documentação, beleza? Aqui fala dos documentos normativos, correspondência, declaratórios, sabendo que a instrução normativa é exclusiva do comandante da Marinha, né? Sabendo aí que os documentos administrativos dentro dos grupos de documentos é o que vocês precisam estudar e aprender para ser sargento, beleza? Ofício externo é como a Marinha se comunica com outros órgãos públicos federais. Carta é para convidar autoridades para cerimônias, enfim, são definições sólidas. Então vocês podem anotar aí. Aqui agora eu tenho um fluxograma também de primeiros socorros, né? Lembrando, você ganha, você aprende mais quando você pega o conhecimento, a base do conhecimento militar naval e começa a projetar ela para fora, né? Para outras situações, né? Por exemplo, NODAN é a confecção de documento. O documento tem toda a esfera da administração pública e privada. Então, quais são as regras de documentação? Isso aqui, para você compreender melhor, seria até o caso de você fazer um curso de assistente administrativo, né? Mas como não tem tempo, depois eu vou deixar o link aqui de alguns lugares que vocês podem fazer esses cursos online gratuito, para poder até incrementar aí, pegar um certificado, né? Para incrementação do conhecimento aí. Mas a prova, aqui nesse momento, ela pede de você o capítulo 1 e 2 da NODAN, que é documentos e classificação dos documentos administrativos. Essa é a base fundamental. E primeiros socorros, a gente sabe que primeiros socorros no ciclo naval, né? São primeiros socorros, é atendimento rápido e imediato de uma vítima de trauma que pode vir a óbito ou não, porque o primeiro socorro se divide em urgência e emergência. Situação de prova:
Quais são as situações de emergência que podem cair na prova e perguntar para vocês? Hemorragia, fratura, afogamento, choque elétrico e queimadura. Hemorragia, a gente sabe que o sangue ele provém de artérias e vasos capilares, daí você tem o sangue venoso, né? A hemorragia venosa e a hemorragia arterial, né? Jorra vermelho, sangue vermelho vivo que jorra em jatos, provém das artérias, e o sangue escuro que jorra lento, vem dos vasos capilares, né? E a gente sabe que a hemorragia pode ser interna e externa. Fratura, rompimento total ou parcial do osso, né? E a fratura pode ser exposta ou não exposta, beleza? Afogamento, quando o pulmão é comprometido por ingestão de líquido, né? E os alvéolos não conseguem fazer a troca gasosa e a pessoa não consegue, entra em afogamento, né? Se torna uma vítima de afogamento. Choque elétrico, quando o corpo é submetido a uma tensão elétrica, seja de forma superficial ou total, contato total, podendo gerar uma parada cardiorrespiratória, né? Ou uma parada cardíaca. E queimadura, a exposição da pele humana com uma irradiação de calor gerando dano na uma das 3 camadas da pele, que a gente vai ver embaixo. Esses são os tipos de queimadura: epiderme, derme e camada de gordura. Lembrando, quanto mais profundo, mais é o grau. Maior grau, terceiro grau, né? A irradiação de calor, né, causa queimadura. A insolação também pode ser considerado um tipo de queimadura de primeiro ou segundo grau, beleza? Isso aqui eu estou mostrando aqui nesse slide. Esse aqui é o afogamento. O afogamento, geralmente, ele está ligado a perguntas que ele vai fazer da Camaleão 1212, uso de colete, sobrevivência no mar, e quando o cara não está com colete na marca, não ali conseguiu pegar a linha de vida da balsa e afundou, ele vai se tornar, além de um náufrago, um afogado, né? Então, como recuperar esse afogado? Quais são os tipos de procedimentos que eu tenho que fazer? Isso aí vocês têm que saber também. Aqui está o mapa, né, de como prevenir um afogamento, segundo o que a Marinha pede, beleza? Não vou entrar em detalhes, vocês podem dar pause aí e anotar. Isso aqui está relacionado a Camaleão 1212, sobrevivência no mar, beleza? Então aqui eu tenho o procedimento quais são os fatores que levam à sobrevivência do náufrago, segundo a apostila, né? Quanto maior a temperatura da água, maior o tempo de sobrevivência, não devendo ingerir água salgada e mantendo ali aquela janela de tempo antes de ingerir a ração sólida da balsa. Aqui está as classes de colete, segundo a diretoria de Portos e Costas, beleza? Isso aqui cai na prova, né? Lembrando, tem da classe 1 a classe 5. A classe 1, você tem aí colete para navegação oceânica, 2, navegação costeira, 3, águas interiores, que pode-se entender rios e lagos, 4, classe específica para quem trabalha, né, em altura, em plataforma, e 5, esporte e recreio. Só aqui tem uma pegadinha, assim, pegadinha não, aqui tem um ponto para vocês prestarem bastante atenção. Colete de quem anda de jet ski em lagos, rios, não é classe 3, é classe 5. Classe 5 envolve todo o esporte e recreio. Aqui a gente tem a dinâmica do incêndio, do CAV, né, as fases do incêndio e os fenômenos relacionados a cada classe de incêndio. Então, na fase em desenvolvimento, você tem o rollover, na fase desenvolvido, você tem o flashover, e na queda de intensidade, você tem um backdraft. Isso aí é muito importante. Dinâmica do CAV, simbologia de extintor, né? A respectiva classe do incêndio com o seu agente extintor. Sabe que a classe alfa são materiais fibrosos que deixam resíduos. Classe Bravo, líquidos inflamáveis. Classe Charlie, equipamentos elétricos energizados, porque se você tirar um ventilador, começou a entrar em curto, você tirou ele da tomada de classe Charlie, ele vai virar classe Alfa. Classe Delta,
metais combustíveis e agora a nova classe quilo, óleos e gorduras. Se lembrando que o CO2 é o agente extintor universal, né? E aqui o nosso EMA 137, líder, doutrina de liderança. Aí estão todas as virtudes da rosa das virtudes, né? Lembrando, a honra, ela é a soma de todas as virtudes. Em algumas publicações a honra está no centro por ser a soma de todas as virtudes, mas também em representação, quando ela está acima, é porque ela está apontando para o norte. Nosso norte sempre tem que ser a honra, né? Lembrando aqui também que eu vou deixar bem claro, existe o EMA 137, que é a doutrina de liderança, e existe a DESM 1005, que é o manual da liderança. A doutrina, ela é a totalidade do conhecimento, certo? E o manual, ela é parte da doutrina voltada para uma situação específica. Essa DESM 1005, ela trata das relações pessoais e liderança. E a doutrina de liderança, ela trata da totalidade da liderança militar naval voltada para a realidade da Marinha, né? Em todos os seus aspectos, beleza? Isso aqui é uma diferença básica, elas não se contradizem, elas se complementam. Então, com base nisso, vou deixar aqui o questionário para vocês irem respondendo. É um questionário que é dividido entre questões azuis, vermelhas e pratas. Lembrando, conhecimento, a diferença de poder marítimo e poder naval é muito importante para a prova. Essa questão aqui vocês já sabem que poder naval, parcela do poder marítimo relacionado à defesa da soberania da pátria e conflitos navais, né? E aqui diz aqui bem claro. Quem pode classificar um documento como ultra secreto? Aí, qual que é a definição de ultra secreto? Requer excepcionais medidas de segurança. É secreto, requer rigorosas medidas de segurança. Então aqui você tem questão de ultra secreto, envolve são decisões que só um grupo tem necessidade de conhecer, que envolve defesa da soberania nacional, defesa de política estratégica envolvendo a Marinha. Quem pode tomar essa decisão? Pessoal, todas as questões estão respondidas, tá? Mas eu vou pedir para vocês irem dando pause no vídeo e ponderando cada questão, né? Porque aqui são conhecimentos da base sólida e intermediária. Então, assim, se você ver o vídeo simplesmente já as alternativas marcando ali, você pode não conseguir montar a ideia da base sólida na sua mente, beleza? Pessoal, essa questão aqui eu vou fazer um comentário, né? Até quando eu passei ela com um dos nossos alunos presenciais ontem, ele falou: por que não é liderança? Conjunto de ações e decisões tomadas pelo mais antigo. Esse mais antigo que toma as decisões, né, ele tem uma autoridade investida. As ações que ele toma, seja de forma técnica ou influenciando outras pessoas para agirem dentro da situação, são dois fatores diferentes. Quem toma a decisão é quem tem autoridade e responsabilidade para tomar a decisão, e quem cumpre a ação é quem tem um conhecimento técnico. A definição de liderança seria processo de influenciação de pessoas para agirem em prol de um objetivo em comum, de um bem comum. Então essa definição aqui, ela não se encaixa porque
aqui você tem dois fatores principais: decisão e ação. Quem toma a decisão deve ter autoridade para dar a ordem e a responsabilidade sobre a ordem. E as ações, ou seja, por delegação de competência, ou seja, por liderança situacional, né? Então, aqui, chefia. Chefia é isso. Chefia significa autoridade e responsabilidade. Bom, então, pessoal, aqui agora eu vou falar outra questão. Como é denominado de acordo com o Estatuto dos Militares o exercício das obrigações inerentes ao cargo militar? Quem tem um cargo, fundamentalmente ele tem que ter uma função, né? Então isso aí já vem a palavra cargo, função. Mesma coisa aqui, né? Algumas questões eu vou comentar, outras simplesmente eu vou deixar vocês resolverem ali, dando pause, até porque o nosso projeto ele já tem aulas anteriores, né, a respeito disso. Então, situação, pessoal. Aqui ele fala da diferença do submarino nuclear e do submarino convencional. A diferença é a máquina e o combustível empregado, né? A máquina do submarino convencional tem limitações devido à sua própria estrutura, uso do combustível, limitações de estrutura. E o submarino nuclear ele tem uma máquina mais forte, usa propulsão nuclear, consegue uma velocidade maior. Então automaticamente você mecanizar a diferença antes de você começar a ler as questões vai cansar você menos, porque você vai tentar encaixar essa diferença nos que as opções estão te proporcionando. Isso aqui seria uma questão para usar o método ASA, beleza? Essa aqui lembra lá da dinâmica do incêndio, lá em cima. Essa é uma questão de método CCA, né? Conhecimento, definições básicas, comparação para gerar aplicação, né? Aqui já é uma questão de organização de navios. A consequência do álcool passa a acarretar depende. Essa aí tá de graça também. Isso foi um conglomerado de várias questões, né? De 2010 até 2023, beleza? Essa aqui é sobrevivência no mar, Camaleão 1212. Arte naval, marinharia, nós e voltas. O conjunto, né? A nível de prova, o que ele vai cobrar para você? Amarração padrão, tipo de nós e suas respectivas utilidades, né? Utensílios marinheiros e questão de como arriar e içar uma embarcação, beleza? Através dos seus turcos, né? Pode cobrar também a questão do tipo de ferro, mas o tipo de ferro eu já não vejo essa questão há muito tempo, né? Ali não for patente almirantado. Mas aí, pessoal, esse é o norte que vocês têm que seguir, segundo aí a arte naval, tradições navais e nós e voltas, beleza? Atracação e desatracação de navios, arriar e içar embarcações e os nós e suas respectivas utilidades. Para fazer uma alça, considerado o rei dos nós, né? Só tem o nosso laje guia. Aqui ele fala dos principais atributos do líder. Bem, esse tipo de questão, pessoal, que envolve aí a doutrina de liderança, né? Aqui durante essas afirmações, né, que ele está falando para você, ou ele vai usar alguma palavra de contradição dentro das alternativas que vai invalidar o termo inicial, né, a descrição do termo inicial, ou ele vai realmente afirmar o termo inicial, né? Esse é um tipo de questão que às vezes você bate o olho, parece que está tudo certo, mas uma palavra
pode anular, invalidar a definição inteira. Então esse é o ponto que vocês têm que ter atenção também. Aqui também, apesar de ser um complete, é uma questão de método CCA, né? Camaleão 1201. Organização de navios em bandeiramento. Primeiro socorro e choque elétrico, né? Choque elétrico, lembrando, se for em relação à cave, a cave, choque elétrico em relação à cave, uma vítima de choque elétrico dentro da cena de ação do controle de avarias. Todo compartimento existe uma planta, né, um cartão chamado Kill Card, que é onde o eletricista do CAV, no primeiro momento que ele chega no compartimento sinistrado, ele tem que desalimentar o quadro elétrico daquele compartimento, né? Porque só se combate incêndio, né, quando você cumpre o Kill Card do compartimento para ver a rota da extração de fumaça, onde vai ser feito as contenções, onde é o sinistro para se atacar o foco diretamente. Então, no caso aqui do choque elétrico, seja para primeiros socorros ou combate, a primeira coisa você tem que cortar o quadro elétrico, ou seja, aqui praticamente você tem que interromper a corrente elétrica isolando a vítima. Já é Estatuto dos Militares, né? Estatutos são direitos e prerrogativas da classe militar. Quando o militar é transferido, né, de sede, vai para fora de sede, ele tem direito ali ao trânsito e instalação, né? Então, embarcações miúdas. Picadeira onde senta a embarcação, né, em turco. Ali aquele pode ser de rolamento, padrantal, né? Aí depois vocês podem ver, isso aí está em arte naval, pessoal. Toda vítima apresenta sinais, né, que o socorrista de combate ou socorrista de rotina vai identificar esses sinais e aplicar procedimentos para conter esses sinais até a chegada do socorro médico especializado. O médico, ele vai através dos seus aparelhos ali de ausculta, de oxímetro, ele vai monitorar esses sinais para detectar sintomas, para ver quais são os procedimentos ou medicamentos que ele vai aplicar, beleza? A realidade de primeiros socorros, higiene e primeiros socorros da provas é essa. Você vai ter sinais que a vítima vai apresentar e você vai classificar esses sinais segundo uma realidade, ou você vai detectar que tipo de vírus causa aquele tipo de doença, né? E no caso é geralmente doenças relacionadas aí a sexualmente transmissíveis, né? E aí você tem no caso de profilaxia, né? A profilaxia, além de você usar medidas preventivas, você tem que saber o agente causador daquela doença, o vírus causador, vírus ou bactéria, né? Causador daquela doença e como evitar. Tem situação, praticamente o estudo de caso, né? Descrição de situação, que são situações que acontecem na rotina de bordo. Então, para você que está me assistindo, que é do CAP e não do CPA, que tem ali o ano de embarque, às vezes tem militares nossos aí, cabos, que estão 5 anos embarcados, 4 anos embarcados, desde marinheiro, né? Então tem questões aqui que vão poder parecer fáceis, porque fazem parte da rotina de bordo, né? Mas aí, você que é do CAP, tente visualizar essa situação, né? Onde você vai encontrar com mais facilidade a organização básica de navios, a organização básica da marinha, entrando até no organograma da marinha e vendo ali a rotina de cada meio de superfície, de acordo com o seu emprego, né? Essa aqui também bem simples. Todo mundo sabe, né, que quando um navio
que está de prontidão suspende, ele está em cruzeiro de guerra, ameaça iminente, ameaça confirmada, guarnecer posto de combate, né? Então essa condição 3 é a cruzeiro de guerra. Eu estou me deslocando de um porto X para um porto Y para fazer um patrulhamento marítimo ou simplesmente um deslocamento de rotina. Dentro desse deslocamento de rotina, eu posso entrar numa área amarela, que é onde eu posso ter uma ameaça antiaérea, antissubmarina ou de superfície. E se através do radar ou do vigia de superfície essa ameaça for confirmada, eu vou guarnecer o meu posto de combate, que é a prontidão máxima do navio para repelir, reagir a qualquer tipo de agente de ameaça externa, beleza? Marinharia. Nodance de M105. Função de cada um, né? Nas nossas ações, né? Ações pontuais a cumprir em cada situação dentro da cena de ação, cada respectiva militar tem uma função, e essa função o cara vai fazer uma tarefa, né? Para contribuir para o resíduo maior. No caso, caiu um homem na água, náufrago. Cada um tem uma respectiva função. Um é sinalizar onde aquele cara caiu. Imagine o oceano, você vai ter que sinalizar no oceano, na imensidão azul, onde o cara caiu. Então ali você vai jogar um fumígeno, apertar a tecla MOB do GPS, plotar na carta e içar o respectivo sinal no mastro para indicar o bordo que aquele cara caiu, beleza? Então cada militar aí, cada função aí, né? E cada militar que guarnece tem uma ação. Quais são essas ações? Tá aí do lado. Aí você vai fazer o correlacione. Prova de correlacione é complicada, porque quanto mais associações eu tenho para fazer, eu tenho que ter mais atenção para não errar. É aquela questão, às vezes uma palavra contrária invalida a definição inteira. Então leiam com calma. Bem, pessoal, o que eu falo para vocês, né, até nas nossas aulas anteriores, nas lives, eu não gosto de história porque são 6.000 anos de história, então eu posso cobrar infinitas questões, mas como eu tenho que raciocinar dentro do contexto história do que a Marinha quer que eu saiba, o envolvimento da Marinha nas duas grandes guerras, como foi o desenvolvimento da Marinha e como ela ajudou no desenvolvimento do Estado soberano do Brasil através dos 3 governos gerais, chegada, né? Ali a questão da chegada da família real, né, em 1808, Tratado de Tordesilhas, bloqueio continental, tudo isso faz parte, são ações pontuais dentro da linha cronológica que envolve a Marinha do Brasil, a formação da Marinha. Então assim, Primeira e Segunda Guerra, tem que saber ali como a Marinha do Brasil atuou nas duas grandes guerras, beleza? E esse aqui é um conhecimento bem básico. Assim como tem uma palavra que invalida a definição inteira, tem uma palavra às vezes que já te dá um indício do que você tem que marcar. Se você pegar a definição de fé é expectativa nas coisas não vistas. Então, se você tem fé, você tem que ter um valor dentro do seu coração, um valor agregado. Então, fé na missão, valor militar. Não tem nem... Até porque cada alternativa dessa, ela já tem uma própria definição. Hierarquia militar, ordenação de autoridade em diferentes níveis, não se encaixa. Ética é um conjunto de valores e costumes dentro da classe. Disciplina, rigorosa observância. Apreciação, apreço, você pode botar que apreço é sinônimo de apuro, né? Ali apuro nos uniformes, você tem apreço, você tem apuro nos uniformes, você é um cara zeloso, né? Mas aí apreço é uma questão que, não tem nada a ver aí
quadrada, nada a ver. Essa aí já seria que você iria descartar, já assim, pô, essa aqui as fases do navio, né? Joga o champanhe lá no casco, ele vai, desliga pela carreta lá, cai no mar, depois vem o batismo dele, né, para dizer qual o nome, incorporação, amostra de armamento e a desincorporação. Cada navio ele tem uma função, né? Não é todo navio que faz a mesma coisa. Ah, todos os navios da marinha, sim, mas cada navio da marinha tem uma função específica. É interceptação, ataque, operar com aeronave, navio de pesquisa, né? Navio hospitalar, de ajuda humanitária. Então, entender o emprego de cada classe de navio da marinha, fragatas, corvetas, avisos de instrução, submarinos, contra-torpedeiros, quais são as classes de fragata que existem, quais são as diferenças entre elas, uma modernização da fragata, para que houve a modernização da fragata, classe X, qual foi o propósito maior, entender isso vai facilitar você responder uma questão dessa. Lembrando, isso aqui também vem da vivência de bordo, porque eu não preciso saber de todas, são 5. Mas se eu souber de 2 ou 3, eu já dominei a questão, né? História. Só vou fazer um comentário. Aqui, toda nação que se lançou ao mar como potência marítima foram nações que tiveram que buscar colônias de exploração para poder trazer os seus respectivos materiais para fortalecer o seu estado, né? Através do comércio, né? A era do mercantilismo, né? Como a gente sabe, foi onde teve as grandes expansões marítimas para a busca de especiarias, onde se destacou mais ali as Índias, né? A rota para as Índias para buscar noz moscadas, nozes, essas especiarias indianas, né? A rota das Índias ocidentais. Mas nesse contexto aqui, vocês só podem ficar em dúvida entre 2 nações: a Inglaterra, né? Que onde a Grã-Bretanha era a grande armada inglesa, invencível, e a grande armada espanhola, beleza? Mas aqui no caso não é a Espanha, as alternativas é a Inglaterra. Primeiros socorros, Nodan. Se eu tenho um ofício inicial com despachos que vai seguir um trâmite, eu tenho um expediente a cumprir, né? Queimadura, mais pra frente a gente vai repetir essa questão aqui visualmente, né, para vocês poderem visualizar.
indicador. Pessoal, a base fundamental da NODAN, da SGM 105, agora na 6ª revisão. A base fundamental é o capítulo 1 e 2, é onde você vai aprender quais são os documentos relacionados à atividade, né, de secretaria na Marinha, norma de arquivamento e manuseio de documento na Marinha, você vai aprender, e no capítulo 2 a classificação dos documentos, né? Mas assim, existem outros pormenores que a apostila, inclusive a apostila é muito grande, e se você pegar a apostila de material e documentação, que é como são confeccionados os documentos da Marinha, ela está relacionada no NODAN. Então você tem 2 apostilas, aí aproximadamente 200 páginas cada uma, que fala a respeito da construção e confecção de documentos. Só que existem os conhecimentos pontuais, porque a Marinha vai pegar vários cabos de diferentes especialidades e pôr no mesmo nível para eles saberem operar em secretaria. É por isso que a prova ela tem os conhecimentos básicos e fundamentais da SGM 105. Então esse aqui é um conhecimento que ele já está um pouco além do capítulo 1 e 2, mas também é necessário. Essa aqui a questão está incompleta, pessoal. No enunciado era para ter 2 colunas relacionando, né? Então essa aqui eu vou ficar devendo para vocês. Passamos de nível, questões vermelhas agora. O processo consiste em influenciar pessoas, no sentido que ela involuntariamente liderança. Tem dúvida. Desencadear ações consecutivas. Várias ações consecutivas, várias autoridades têm que tomar decisões segundo aquele documento. Não despacho. Você vê, aqui é um conhecimento fundamental, né? Então aqui ele fala que os documentos, o grupo de documentos, são os administrativos, operativos, publicações e os especiais. Que aqui é o grupo de documentos. Os documentos administrativos, que é o que a Marinha quer que todos vocês saibam, que se subdivide em 3, que é os normativos, correspondência e declaratório. Aqui. Essa aqui também é bem básica, né? Toda a fane com vez aberta tem que usar colete de paina. Por quê? Se você cair na água, né? Você vai... E que classe de colete? Classe 1 ou 2, né? Que é navegação costeira ou oceânica. Bem, essa aqui, cara, quando o comandante de uma força naval embarca no navio, né, que tem um comandante é o comissup, né? Quando o comissup embarca, aí aquele comandante, respectivo comandante, ele vira capitão de bandeira, e o seu navio vira um navio capitânio, aquele que vai puxar toda aquela força naval, beleza? Liderança direta. Aí você já tem o quê? Pô, primeiro, liderança direta está situado em qual contexto? Níveis de liderança. Quais são os níveis que eu tenho? Estratégico, organizacional e direto. Aí agora, dentro do direto, ele quer saber qual o atributo, né? A liderança direta, ela é usada nos escalões inferiores, né? Que a ordem é dada diretamente aos subordinados. É o que eu já falei com vocês no vídeo atrás. Não entenda escalões inferiores como baixos escalões de só cabo, marinheiro, sargento, não. Dentro da hierarquia que a Marinha, do ciclo hierárquico que a Marinha propõe,
existe o ciclo dos oficiais subalternos, existe o ciclo de instrumento de execução, assessoria e planejamento. Todos os primeiros e segundos tenentes e alguns capitães-tenentes que não fazem a função de comandante, né, que é uma liderança intermediária, estão incluídos nessa liderança direta, tá? Então, mas o que ele quer saber? Ó, exemplo não é, tomada de decisão não é, aprendizagem não é. Aqui ele está muito direcionando, ó, capaz de compreender situações, identificar as causas do problema e chegar a uma conclusão lógica. Isso aí é a faculdade do raciocínio, né? Pensamento crítico. Geralmente, eu botei essa aqui, foi até que eu falei com um dos nossos alunos presenciais. Não compete aos sargentos pegar serviço extra, né? Dentro do regulamento, o sargento não pega mais serviço extra. Mas cabo, o que cabo não pode pegar? Nossa, eu botei para ele pensar um pouco. E essa aí é... Essa aí. Porque se você pegar uma quantidade de serviço extra superior a 10 dias, obrigatoriamente ele tem que converter isso em prisão simples, né? Aqui lembra do triângulo do fogo e do tetaedro do fogo. Conhecimento de cada. Tem pergunta assim que não tem como explicar, porque ou você sabe ou você não sabe, entendeu? Por exemplo, se vocês forem estudar história, agora não é mais o tempo, né? Porque agora vocês estão no tempo de realmente consolidar ali o conhecimento ali que vocês sabem, reunir o que vocês sabem, para se preparar para a prova ali, efetivamente, que, faltam 3 dias. Então assim, mas para você que está me assistindo em outro tempo, vai me assistir em outro tempo, tem um livro verde, cara, que vem de lá na DPHDM, de História Naval, a História Marítima Brasileira, que ela pode ser, é bom. Um livro que não é tão grosso e cobra ali o que a Marinha realmente quer de vocês, da História Marítima Brasileira. Mas é o que eu já falei até nas aulas anteriores, no online, no presencial. História, 6.000 anos de história. Se eu pegar desde os fenícios, babilônicos, romanos, aí navegações modernas, como surgiu ali, como a escola de Sagres revolucionou as navegações, é muita coisa, né? E assim, você pega para 4 questões, então é melhor você focar realmente na base fundamental, que é CAV, NODAM, PRISOC, liderança, tradições navais. Aí você já tem um volume maior, né? Nível de liderança influência basicamente indireta. Todo chefe ele exerce influência sobre o subordinado de forma indireta. Por quê? Existe o chefe ou o comandante ou o diretor, ele é a personificação da missão do OM, ou seja, ele representa o slogan. Por exemplo, se a minha OM tem o lema de prover a segurança da navegação, vamos botar assim, então o meu comandante é a personificação dessa missão, ele representa essa missão para o público externo. Internamente, o imediato, que é o segundo oficial administrador da OM, ele vai dentro das prioridades do comando para cumprir essa missão, para redistribuir as tarefas para os encarregados, para o chefe de departamento, para o chefe de departamento. E o chefe de departamento, de acordo com o seu número de encarregados, vai distribuir as tarefas
já distribuídas para fazer as ações pontuais. Essas ações pontuais vão chegar entre o oficial subalterno e a assessoria planejamento, que são os tenentes e sargentos, onde eles vão ver ali dentro dos meios disponíveis como cumprir, como atender essas metas, né? E o sargento, como supervisor, vai distribuir essas tarefas pontuais para supervisionar para os cabos e marinheiros e soldados, né? Então é assim que funciona. Então aqui a gente já corta direto. Eu já ganhei uma porcentagem a mais se eu for chutar, né? E pô, democrático e autocrático é estilo de liderança, não é nível de liderança. Então corto também. Aí eu já ficaria em dúvida só entre a A e a C. Beleza? Essa questão aqui é importante, né? É do LOT, é do correspondência eletrônica. Mas pessoal, a gente teve uma atualização agora no SIGDEM, tá? O SIGDEM agora é o 3.0, não é mais o 2.0. Estudo de caso, tá aí, né? Vamos passar agora para as questões de nível prata, são as questões de primeiros socorros. Algumas até se repetem, né, para ficar de forma massiva. Aqui é aquela questão que eu falei para vocês da porcentagem da área queimada do corpo. Então tá aqui o mapa da porcentagem de cada área correspondente à sua respectiva porcentagem. Então, questão aqui, pode dar pausa e fazer, tá? Então, pessoal, chegamos ao final da nossa aula, né? Da nosso aulão para a prova. Desejo a vocês sucesso a todos, né? Passar nessa prova é um grande passo, né? Ser aprovado no exame, tá lá no DDPR lá, aprovado no exame, é a garantia que você já deu um passo, mas isso não é o final, né? Porque depois disso é continuar mantendo o bom comportamento, cumprindo as ordens, atenção ao pendor, atenção ao conceito, né? Porque passar na prova e não encurtar para de pendor e conceito é complicado. A gente sabe que no mundo de hoje em dia existem pessoas difíceis, né? Independente de hierarquia e disciplina, existe o respeito à educação, então você tem que ver como é que você vai lidar com as pessoas, como é que você responde às pessoas, né? Lembre-se, a palavra quando branda faz recuar o furor, e a palavra estúpida faz subir a ira. Então vê como é que você vai falar com as pessoas. Você pode dizer não, mas de forma assertiva, né? Nunca contribua para conflitos, e sim para a solução. Nós lidamos com pessoas. O material mais importante de qualquer instituição não são as suas aeronaves, não são os seus navios, não são os seus carros de combate, não são as suas armas com mira holográfica, são os operadores, são as pessoas que estão por trás de um manche, por trás de um volante, por trás de operando um armamento para cumprir uma missão, né? Então, saber como lidar com pessoas é a chave do sucesso. Então, pessoal, assim como águia, olhe para cima, não olhe para baixo, não cisque com galinhas, não ande com galinhas, se afaste dos desmotivados, se afaste das más companhias, né? É aquilo, você não precisa julgar ninguém, não te serve, não tá caminhando com você em direção ao seu objetivo, em direção ao seu propósito, se afasta do cara, deixa ele de ralo, né? O respeito também é você se afastar, porque você está respeitando a decisão daquele cara e você não compactua com ela. Então, não sofra as consequências da ação dos outros, principalmente ações negativas. Então, pessoal, vai e vença, nunca desista, boa prova a todos, sem bizu.